Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para gravar um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre 7 filmes para não perder nos cinemas em agosto. Quem achou que julho seria difícil de superar claramente não olhou o calendário de agosto. Enquanto uma legião de fãs ainda discute escolha por escolha do elenco de A Odisseia, uma nova fornada de estreias já bate na porta dos cinemas. Tem retorno de franquia de terror, tem resgate de longa-metragem que quase foi enterrado por conta de imposto e tem até um certo Wolverine trocando garras por arco e flecha numa versão nada gentil de Robin Hood. Achou que ia escapar de mais um filme de dinossauro esse ano? Pois é, agosto também reservou um bairro inteiro sendo transportado direto para a Era Cretácea. Prepare o balde de pipoca, esses são os próximos 7 filmes. Vão cobrar cada centavo de ingresso. Aí o fim da rua. Existe um pesadelo bem específico escondido atrás da frase mudança de endereço. E o fim da rua decidiu explorar exatamente esse. Uma tempestade comum vira o gatilho de um evento cósmico que arranca uma rua inteira de subúrbio americano do lugar e joga direto no ambiente pré-histórico, cheio de pegadas gigantescas no gramado e vizinhos completamente perdidos. Anne Hathaway e Ewan McGregor assumem o comando da família Platt, tentando manter tudo em pé enquanto o mundo ao redor virou irreconhecível e bem mais perigoso que qualquer reunião de condomínio. Quem assina a direção é David Robert Mitchell, o mesmo nome de Corrente do Mal. Então não espere só criaturas gigantescas correndo atrás de gente. A promessa é de tensão construída do tipo que incomoda antes mesmo do primeiro dinossauro aparecer na Terra. Chega aos cinemas em 13 de agosto. Aí a morte de Robin Hood. Esquece o arqueiro saltitante que rouba dos ricos e ainda sobra tempo para fletar na floresta. A morte de Robin Hood chega para desmontar essa imagem peça por peça, e quem assume o convite nada fácil é Hugh Jackman, revisitando um arquetipo de herói décadas depois de ter definido outro. O Wolverine deve estar assistindo de algum lugar, orgulhoso ou incomodado. Ambientado por volta de 1247, o filme encontra Robb já velho, ferido e escondido nas montanhas depois do que acreditava ser sua última batalha. Uma mulher misteriosa o resgata das sombras, mas cada erro cometido ao longo de anos de violência volta para cobrar a conta, o que já é um bom indício de que ninguém aqui está interessado em contar a história de sempre. Chega aos cinemas em 13 de agosto. Só por uma noite. Uma sociedade onde sexo antes do casamento é proibido, exceto numa única noite por ano. É basicamente a receita de The Purge, só que trocando faca por edredom. Nessa versão levemente distópica de Nova York, Ellie e Owen se cruzam bem nessa data, depois de serem abandonados pelos próprios parceiros, e Will Gluck, o mesmo diretor de Todos Menos Você, comanda Mônica Bárbaro e Callum Turner, tentando aproveitar a única brecha do calendário sem perder a cabeça no processo. Menos violência que a inspiração óbvia e bem mais dúvida existencial sobre o relacionamento moderno. Ninguém prometeu que seria fácil, mas pelo menos aqui ninguém sai perseguindo uma máscara. Só por uma noite chega em 20 de agosto. Sobrenatural agora é entre nós. Depois de deixar todo mundo achando que a família Lambert finalmente merecia descanso, a franquia Sobrenatural abre um novo capítulo, literalmente. Sobrenatural agora entre nós apresenta Gemma, uma mãe que descobre ser capaz de viajar até o além. O problema é que a porta que separa os dois mundos não é exatamente uma via de mão única.
Gemma não apenas consegue atravessar para o outro lado, ela também traz demônios de volta com ela, e de forma permanente, o que transforma uma curiosidade sobrenatural numa ameaça que se espalha pelo mundo real. Lin Shaye retorna com Elise Rainer, provando que nem a morte afasta a médium mais querida do terror moderno de uma boa sessão espírita. Estreia em 20 de agosto. Ponto sem retorno. Ridley Scott dirigindo mais um cenário do apocalipse não deveria se surpreender. Ninguém escuta essa altura, mas Ponto sem retorno decide fugir um pouco da receita usual do gênero. Baseado no romance de Peter Heller, publicado por aqui como na Companhia das Estrelas, o filme acompanha Higg, um piloto que perdeu quase tudo 9 anos depois de uma pandemia de gripe varrer boa parte da humanidade. Jacob Elord assume o papel principal ao lado do cachorro Jasper e de um avião com nome próprio, o Beast, sobrevivendo num campo de aviação isolado no Colorado. Josh Brolin entra como parceiro sobrevivencialista de confiança duvidosa, e Margaret Qualley interpreta uma médica cuja especialidade meio que perdeu a função nesse novo mundo, já que sobrou pouca gente viva para cuidar. Quando uma transmissão de rádio misteriosa aparece do nada, Higg decide arriscar tudo em busca de uma esperança que talvez nem exista mais. Chega nos cinemas em 27 de agosto. Coyote vs Acme. O Coyote nunca foi de desistir fácil, e dessa vez ele muda de arena. Depois de perder para o Papa Léguas por décadas seguidas, ele decide processar a própria Acme Corporation por anos de produções efetuadas que só serviram para humilhá-lo na frente de todo mundo, contratando um advogado de verdade em vez de mais um gadget explosivo. Will Forte entra como advogado desempregado que assume o caso, enquanto John Cena vive o chefão do escritório rival disposto a defender a Acme a qualquer custo. A mistura da live action com animação, puxando referência direto de uma cilada para Roger Rabbit, mantém vivo o humor físico clássico dos Looney Tunes, com Pernalonga, Patolino, Piu Piu e companhia espalhado pela trama. Estreia em 27 de agosto. Ainda dá tempo de embarcar nessa odisseia. Tecnicamente, esse item quebra a regra do só estrelas de agosto, mas ignorar a odisseia seria um crime quase tão grave quanto os que Ulisses comete ao longo da própria viagem. Um épico de Christopher Nolan chegou aos cinemas em julho e segue enchendo o tipo de fenômeno que ainda vale a pena pegar antes que as sessões comecem a rarear. Matt Damon assume o posto de Odisseu, tentando voltar para casa depois de uma guerra que já devia ter acabado há muito tempo. Enquanto Anne Hathaway, sim, ela de novo nesta lista, vive Penélope esperando do outro lado do mar. Tom Holland, Zendaya e Charlize Theron completam um elenco que parece ter sido escolhido a dedo para não deixar ninguém de fora da conversa. Filmado inteiramente em câmera IMAX, o resultado já é considerado o filme mais bem avaliado da carreira do diretor pela crítica especializada. Passar pela Guerra de Troia até Ítaca nunca pareceu tão bonito de assistir, e com sorte ainda dá tempo de conferir numa tela gigante antes que o filme saia de cartaz. Falta só decidir em qual sessão gastar a pipoca primeiro, e talvez seja bom já separar dinheiro extra. Agosto não pretende facilitar a vida de quem gosta de cinema. Espero que vocês tenham gostado. Curte aí, comenta, compartilha, aciona o sininho. Inscreva-se no canal, participe de tudo aqui e até a próxima. Tchau, tchau e se cuidem!